Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer algumas porções aqui da Palavra de Deus, falando sobre um assunto que, infelizmente, né? Infelizmente hoje as pessoas ainda têm dúvida, né, sobre isso, né? Mas a Palavra de Deus ela deixa bem claro, né, acerca desse assunto que eu vou falar, que hoje é muito breve, né? Falar algo muito breve, é porque muitas pessoas, muitas denominações praticam isso, né? O objetivo aqui é trazer a palavra de Deus, né? Não é criticar o modo que alguém congrega, né? Mas nós devemos se pautar, né, pela palavra de Deus, né, e compreender, né, algumas coisas que muitos não ensinam, né, conforme o que as Escrituras nos falam, né, que é sobre o assunto sobre o dízimo, né. Nós vemos em Números, e você estiver nos acompanhando, né, em Números, livro de Números, capítulo 18, né, nos fala acerca nos fala acerca do dízimo, né? Ele fala que no capítulo 18 nós temos aí os deveres, os direitos, né? E os deveres dos sacerdotes, né? Isso falando, né, da antiga aliança, né? Do povo de Israel, povo terrenal, né? Isso não se aplica, né, à igreja, né? Deixar bem claro isso, né? Que as pessoas tendem a misturar, né, Israel com igreja, né? Lembrando que no tempo de Israel, né, se tinha, né, quando era no deserto, né, tinha o tabernáculo, né, e posteriormente, né, depois, né, veio o reinado de Salomão, e aí fez o templo, né, e continuou, né, as mesmas coisas, né, as mesmas ordenanças que receberam na lei, continuou o templo que era chamado, né, o templo de Salomão, mas ali era o lugar, né, onde Deus habitava, né, onde tinha a presença de Deus, melhor dizendo, né, e onde eles sacrificavam, né, onde eles levavam as suas ofertas, né, levavam os seus dízimos, simplesmente para esse lugar, né. Israelitas, judeus, podiam morar em qualquer parte do mundo, né, que lá não tinha onde, essa parte do mundo que ele morasse, ou em alguns países, vamos dizer assim, que ele morasse, lá não tinha outro templo para eles ir lá, né, e dizimar ou ofertar, não tinha, né? Até porque hoje, né, quando se fala de igreja, as pessoas confundem e dizem que todas essas denominações, né, o templo é o local onde se deve entregar o dízimo, né, e vários templos, né, que foram formados, feitos pelo homem, com vários nomes, né, de denominações, alegando isso, né, a prática do dízimo, que isso era, em um único lugar, né, no templo que Salomão construiu, e quando era no tabernáculo, né, que era no deserto, né, também era praticado. Então, vou ler alguns versículos, né, para nós vermos aqui para quem foi dado o dízimo. E quando nós vemos que o dízimo foi dado aos levitas, né, que eram aqueles que ministravam, né, ali naquele local sagrado, né, seja no templo ou no tabernáculo. Levítico 18, a partir do versículo 21, né, vamos ler aqui o 21, vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda da congregação.
Eu vou continuar lendo. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatutos perpétuos é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terás, disse o Senhor a Moisés. Então aqui é bem claro, né, que o Senhor ordenou, a Moisés, e acerca dos dízimos, não só os dízimos, mas aqui se você ler em Números, aí você vai ver várias ofertas, né, todas as ofertas, né, eles que era oferecida, que era levada, né, oferecida ao Senhor, né, e isso era para os levitas, né. Eu não vou ler mais porque senão o vídeo fica longo, mas você pode pegar a sua Bíblia, e abrir no livro de Números, capítulo 18, e aí você vai ver, né, claramente, todas as ofertas e os modos bem detalhados, tá certo? Mas deu para nós compreender aqui, né, que os filhos de Levi, né, os descendentes de Arão, né, que é chamado levita, né, lembrando que isso é o povo judeu, é o povo de Israel. Hoje não tem levita, né? Hoje nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um povo terreno, né? Nós não temos promessas terrenas, nós temos promessas celestiais, né? Nos céus, somos cidadãos dos céus, né? Então todas as promessas terrenas que nós vemos, né, antiga aliança, destinado a Israel, todas as promessas feitas para esse povo, para os crentes, né, melhor falando, para a igreja, são celestiais. Então, nós vemos aqui, e ainda falando sobre o que era, né, era a dádiva, o dízimo, né, melhor dizendo, o dízimo era daquilo que a terra produzia, né, e também daquilo que ele adquiria, né, com criações e tudo mais, né? Porque ali existia toda uma lei para isso, né? Nós vemos claramente nas Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, né, nós podemos ver aqui já indo para a nova aliança, né, ou melhor dizendo, para a igreja, ela entra, né, nessa nova aliança, né, mas aqui nós vamos ver algumas coisas. Vamos ver em João primeiro, né? O Senhor Jesus também fala um pouco, né, disso que aconteceria posteriormente. Em João 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, eu vou ler só alguns versículos, né? Ele falando com a mulher samaritana, e aí a mulher samaritana, ela fala ali sobre a adoração e o local da adoração e a salvação, né, acerca de lugar, né? Elas falam aqui no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ou seja, levar as ofertas, adorar o Senhor, levar os dízimos. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoras o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Jesus aqui já falando corretamente aqui, porque ele fala para ela que eles adoram o que não conhecem, eles adoram realmente o que conhecem, né? Vós adoram o que não conhece, versículo 22. Aí de nós, os seus judeus, adoramos o que conhecemos, né? Então, Jesus deixa bem claro, né, que sobre o lugar de adoração, mas ele diz que, né, haveria uma mudança, que nem lá no monte, nem em Jerusalém, né, seria aquele local fixo de adoração, né? Nós vemos que Jesus deixa bem claro que a salvação vinha dos judeus, né? O lugar de adoração eles conheciam, que realmente era lá no templo, mas que a hora vinha e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque são isso que os pais procuram, não mais em locais físicos, né? Não se limitaria a um local físico. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, né? Que nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão humana, nem é servido por mão humana, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqui ele está falando, né, sobre a habitação, né? Nós vamos lá para o templo, né? Ali estava a presença de Deus, né? Agora, né, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele está no meio daqueles que estiverem reunidos para ele. Nós vemos em Mateus, né, quando ele, 18:20, quando ele fala ali para os discípulos, ali, posteriormente igreja, né, que os discípulos ali ainda estavam vivendo na lei, o Senhor Jesus também, mas ele fala da igreja ali no capítulo 16, se não me engano, e no capítulo 18, 20, ele vai falar que o Senhor, que ele estaria no meio daqueles, né, que estivesse reunido, né, 2 ou 3 estivesse reunido, né, a presença dele. Nós hoje sabemos que isso é a presença dele espiritual. É só pegar o versículo aqui rapidinho, só para a gente conferir aqui, porque a gente fala, né, às vezes a gente deixa alguma coisa, ou fala alguma coisa a mais, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é reunido como igreja, né? E só tendo o nome do Senhor Jesus como autoridade, né, sobre todas as outras coisas, não tendo uma religião ou um outro nome, mas o nome de Cristo, né, que ele é a verdade, né, ele é a cabeça da igreja, né, então 2 ou 3 estiver reunido a ele, a Senhor Jesus, ele está no meio. Então não é um lugar físico, né? E aqui nós não vemos em lugar nenhum das Escrituras, onde se trata de igreja, né, que sacerdotes, né, ou seja, uma raça ou um descendente de alguém que seria só esses os sacerdotes para oferecer serviços em um determinado lugar, né, e essas pessoas receberiam o dízimo, né, para se manter com aquele dízimo. Não é isso que a Escritura diz. Nós vemos que os levitas, né, eles receberam, porque eles não tiveram herança dos mesmos filhos de Israel, né, do povo de Israel, do seu povo, mas eles receberam os dízimos do Senhor
foram dados para eles viverem, para eles se alimentar. E falando aqui que geralmente eram alimentos, alimentos, pessoas que moravam longe, provavelmente nós vemos sobre isso também, que eles vendiam, quando não podia levar, eles vendiam, trocavam moeda, dinheiro, não sei, e levava também lá para o local de adoração, para os levitas. Agora, na igreja, nós não temos judeus, nós não temos um sacerdote escolhido de tal tribo de Israel. Não, nós todos hoje somos sacerdotes. Graças ao Senhor, todos nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele que leva as coisas do povo a Deus, em oração, apresenta a Deus. Então, todos nós podemos apresentar a Deus. Naquela época, eram os levitas, sacerdotes, melhor dizendo, os sacerdotes, descendentes de Arão, que ministravam a Deus as coisas daquele povo de Israel, intercedia a Deus e oferecia as suas ofertas e os seus dízimos apresentando a Deus. Hoje, nós todos somos sacerdotes, Não existe a presença de Deus só em um lugar físico, A presença do Senhor está onde 2 ou 3 estiver reunido para Ele e ao nome dEle, Atos, ao nome dEle somente. Nós vamos ver em Pedro, sobre o sacerdócio, em Pedro 2, Pedro 2,5, diz assim, 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, que veja que ele fala aqui espiritual, ele não está falando de algo físico, Todos nós somos sacerdotes, somos pedras vivas, como ele fala aqui, pedras que vivem, ele está falando de edificação aqui, casa, por isso que ele coloca a pedra, é bem fácil de eles entender, Ele está falando da casa espiritual, casa. Também vós, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificado, casa espiritual. Casa espiritual somos, eu, é você, ao nosso crescimento espiritual, nós somos edificados, ou seja, nós estamos crescendo, casa espiritual, ou seja, a habitação do Espírito Santo naquele que crê, e nesse crescimento ele chama de casa espiritual. E no geral ele fala que nós somos pedras, nesta casa. É muito importante. E veja que ele fala sempre espiritual. Casa espiritual para ser de sacerdócio santo, é o que nós somos, graças ao Senhor, a fim de oferecer de sacrifício espiritual, veja, espiritual, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, meus queridos? Espero que você que tem alguma dúvida, leia a palavra de Deus, peça a orientação do Espírito Santo, e ficará alegres com as suas verdades. Até breve.